O cenário do Corinthians neste momento exige uma análise mais fria e menos passional, porque a discussão sobre a possível chegada do Alisson vai muito além de simplesmente reforçar o elenco. É óbvio que todo time grande precisa de opções, precisa de reposição e precisa de competitividade interna. Mas existe um limite tênue entre qualificar o grupo e atrapalhar um processo que ainda está em construção. Quando a gente olha para o momento atual, fica claro que alguns jogadores só estão tendo sequência justamente porque houve mudanças recentes no elenco. O André, por exemplo, só se firmou como titular porque uma saída abriu espaço. Isso não é opinião, é contexto. E aí entra o debate. Vale a pena trazer um jogador experiente agora e automaticamente mexer nessa hierarquia que começou a se desenhar? A situação do Alisson é delicada em vários sentidos. O Corinthians ainda não fechou o contrato porque simplesmente não tinha, até pouco tempo atrás, o valor necessário para concretizar a negociação. Isso não significa que o negócio morreu, muito pelo contrário, a conversa segue aberta. O problema é que o jogador se colocou numa posição extremamente desconfortável no clube de origem ao manifestar claramente o desejo de defender o Corinthians. Hoje, o ambiente para ele lá não é mais o mesmo. E isso cria uma pressão enorme para que a transferência aconteça. Ele quer jogar no Corinthians, a diretoria sabe disso, o elenco sabe disso, a comissão técnica sabe disso e a torcida também já percebeu esse movimento. Mesmo assim, o Corinthians não está nadando em dinheiro. Tudo depende de facilidades nas negociações, seja com um clube ou com outro. E de como o Caixa vai se comportar nos próximos dias. Se houver flexibilidade, o Corinthians pode até avançar em mais de um nome, mas isso não significa que todas essas contratações façam sentido esportivamente. Trazer o Alisson, por exemplo, pode impactar diretamente o espaço de quem hoje está entregando em campo. Basta olhar para o meio de campo atual e pensar com calma. Alguém realmente acredita que um quarteto com André, Matheus Pereira, Alisson e Bidon se sustentaria como formação principal? Em algum momento, alguém vai perder espaço, e geralmente quem paga essa conta é o jogador mais jovem. O André e o Matheus Pereira vêm fazendo partidas consistentes, ganhando confiança e mostrando personalidade. O Bidon, mesmo sem repetir o nível de outras temporadas, já provou que tem qualidade e decidiu jogos importantes quando foi exigido. A chegada de um nome mais pesado tende a reorganizar esse setor, e nem sempre essa reorganização é positiva a curto prazo. Existe também o aspecto financeiro, que pesa ainda mais quando o clube precisa pensar no fluxo de caixa e não apenas no valor total de uma negociação. O Corinthians já demonstrou que, se tivesse o dinheiro disponível desde o início, o Alisson já teria sido anunciado. Isso por si só mostra que não existe convicção absoluta, existe oportunidade e necessidade momentânea. Outro ponto que chama a atenção é a leitura de mercado feita pela diretoria. Alguns movimentos parecem mais reativos do que planejados. Surgem muito mais como resposta a ofertas do que como execução de um projeto esportivo bem definido. Isso vale tanto para o Alisson quanto para outros nomes monitorados. O Corinthians observa, conversa, mas hesita. E essa hesitação não é à toa. Existe dúvida sobre custo, sobre rendimento físico e sobre impacto no elenco. Quando o clube dá um passo à frente sem total convicção, o risco de erro aumenta. Nesse contexto, a negociação envolvendo a saída de um zagueiro para o futebol europeu muda completamente o panorama.
O empréstimo com valores significativos, entrando nos cofres, traz um alívio imediato e abre margem para novas investidas no mercado. O modelo do negócio é interessante, com valor fixo agora, possibilidade de compra futura e ainda um percentual de lucro em uma venda posterior. É o tipo de operação que o Corinthians precisa fazer quando pensa em sustentabilidade. Mesmo que a obrigação de compra gere dúvidas por conta do número de partidas exigidas, o montante inicial já representa um reforço importante no caixa. Com esse dinheiro entrando, o Corinthians passa a ter condições reais de avançar em negociações que antes pareciam inviáveis. A pergunta que fica não é se o clube pode pagar, mas se deve pagar. A diretoria agora precisa decidir se vale a pena investir esse recurso em um jogador de impacto imediato ou se o mais inteligente é proteger o que já vem funcionando. Existe também a avaliação interna do departamento médico, que conhece bem o histórico do Alisson, suas lesões passadas e as preocupações físicas que acompanham sua carreira. Não é apenas uma questão técnica, é uma questão de risco. Enquanto isso, o elenco segue se movimentando internamente. Jovens começam a ganhar espaço. Alguns sobem direto para o profissional sem sequer passar por todas as etapas da base, o que mostra que a comissão técnica enxerga potencial real. Há expectativa por reforços defensivos, há conversas em andamento. E o Corinthians segue atento ao mercado, mas sem a mesma pressa de antes. O dinheiro que entrou dá fôlego, mas também exige responsabilidade, porque errar agora pode comprometer todo o planejamento da temporada. A discussão sobre contratações precisa ser feita com honestidade. Nem toda oportunidade de mercado é uma boa oportunidade. E nem todo nome experiente vai resolver problemas estruturais. O Corinthians vive um momento em que precisa equilibrar urgência com paciência, resultado com desenvolvimento e pressão externa com decisões internas bem fundamentadas. O torcedor quer reforços. Isso é natural, mas também quer ver o time crescer de forma consistente, sem desmontar o que está começando a dar certo dentro de campo. Quando a gente aprofunda ainda mais essa análise, fica impossível ignorar como o Corinthians tem tomado decisões recentes muito mais no limite do que gostaria. Existe uma linha muito tênue entre aproveitar uma oportunidade e cometer um erro que vai custar caro lá na frente. E é exatamente isso que preocupa quando se fala não só do Alisson, mas também de outros nomes que surgem no radar. O clube observa, monitora, avalia, mas parece não estar totalmente convencido. E quando não existe convicção, qualquer investimento se torna um risco maior do que deveria ser. O caso do Alisson é emblemático porque envolve vários fatores ao mesmo tempo. Não é só a questão técnica, não é só o desejo do jogador de vestir a camisa do Corinthians, não é só o dinheiro agora disponível. Existe um histórico físico que pesa. Existe uma idade que já não permite margem para erro e existe um impacto direto na estrutura do time. Trazer um jogador desse perfil muda o cenário do meio de campo imediatamente. Ele não chega para ser opção, ele chega para jogar. E quando isso acontece, alguém que vinha ganhando espaço perde minutos, perde confiança e, muitas vezes, perde valor de mercado. O Corinthians, nos últimos anos, pagou caro por escolhas assim. Jogadores jovens que poderiam ser ativos importantes acabaram estagnados porque o clube decidiu apostar em soluções imediatas. Não dá para ignorar esse passado recente. O André, o Matheus Pereira e outros atletas vêm crescendo justamente porque tiveram sequência, respaldo e paciência.
Interromper esse processo pode gerar um efeito contrário ao esperado, principalmente em um elenco que ainda busca identidade e regularidade. Ao mesmo tempo, a entrada de dinheiro muda o discurso. Com o valor recebido pelo empréstimo do zagueiro, o Corinthians ganha poder de decisão. Antes, a conversa era "não dá para pagar". Agora, a discussão passa a ser "vale a pena pagar?". Isso muda tudo. O clube deixa de ser refém da falta de caixa e passa a ser responsável pela escolha que vai fazer. Se decidir avançar, não pode depois alegar surpresa com salário, idade ou histórico de lesões. Tudo isso já está no pacote. E aí entra outra preocupação que começa a ganhar força nos bastidores, que é a possibilidade de investir pesado em um atacante de alto custo mensal. Quando se fala em salários elevados, o impacto não é apenas financeiro, é também interno. Um jogador que chega ganhando muito acima da média do elenco mexe com o vestiário, com a cobrança da torcida e com a tolerância a erros. Basta imaginar um cenário em que dois atacantes vivem uma fase ruim ao mesmo tempo. A pressão vira algo difícil de administrar, e o Corinthians sabe bem como isso funciona. Além disso, existe uma incoerência técnica que incomoda. Se a comissão técnica deixou claro que busca determinadas características, como jogadores mais agudos, com capacidade de drible e profundidade, por que insistir em perfis semelhantes aos que já existem no elenco? Repetir funções não resolve problemas, apenas desloca a responsabilidade. O Corinthians já tem atletas que atacam espaço, que vivem de força física e intensidade. O que falta é diversidade de repertório, não mais do mesmo. Enquanto isso, internamente, algumas movimentações silenciosas chamam atenção. Jogadores muito jovens começam a ser preparados com cuidado, alguns já treinando entre os profissionais, outros sendo observados de perto. Isso mostra que há uma visão de médio prazo sendo construída, ainda que de forma tímida. Quando um atleta sobe direto da base para o profissional sem passar por etapas intermediárias, é porque existe confiança real no potencial dele. Esse tipo de aposta não pode ser jogado fora por decisões apressadas no mercado. A defesa também entra nessa equação. Com a saída do zagueiro, o Corinthians naturalmente vai ao mercado para buscar reposição, mas esse movimento parece mais coerente do que outras negociações. Existe carência no setor. Existe necessidade e existe espaço para alguém chegar sem bloquear o desenvolvimento de quem já está no elenco. Esse tipo de contratação tende a ser mais funcional e menos traumática para o grupo. No fim das contas, o que se percebe é um Corinthians em um ponto de inflexão. O clube não está quebrado, mas também não está confortável. Cada decisão agora tem peso dobrado. O dinheiro que entrou pode ser a solução de alguns problemas, mas também pode virar a origem de novos, se for mal utilizado. A diretoria precisa entender que contratar não é apenas preencher uma lacuna momentânea, é definir rumos para a temporada inteira. O torcedor acompanha tudo isso com expectativa e desconfiança ao mesmo tempo. Quer ver o time mais forte, mais competitivo, mas também quer coerência. Quer entender por que determinado jogador chega, qual o papel dele e como isso afeta quem já está vestindo a camisa. Quando essas respostas não são claras, a cobrança aumenta e o ambiente fica mais pesado do que deveria. O Corinthians tem, agora, a chance de mostrar maturidade, usar o dinheiro com inteligência, reforçar onde realmente precisa e, principalmente, não desmontar processos que começaram a funcionar. O elenco ainda está em construção, a identidade ainda está sendo formada e decisões tomadas no impulso podem atrasar tudo isso. O momento pede menos ansiedade e mais estratégia.
Porque errar agora não é apenas perder um jogador, é comprometer um projeto inteiro que ainda está longe de estar pronto. Existe também um fator externo que não pode ser ignorado, que é a pressão constante por resultados imediatos. O Corinthians é um clube que não permite reconstruções longas sem cobrança. E isso muitas vezes empurra a diretoria para decisões que tentam agradar no curto prazo. O problema é que esse tipo de movimento costuma cobrar um preço alto depois. Quando você olha para o elenco e percebe que há jogadores em evolução que começam a entender o modelo de jogo e a responder dentro de campo. Interromper esse ciclo por ansiedade pode gerar mais instabilidade do que soluções reais. Outro ponto importante é a leitura do que o elenco realmente precisa neste momento da temporada. Nem sempre o reforço mais falado é o reforço mais necessário. Às vezes, ajustar funções, dar mais minutos para quem vem bem e fortalecer setores carentes faz mais diferença do que apostar em um nome de peso. O Corinthians precisa entender se o problema está na falta de qualidade individual ou na falta de continuidade e confiança. Em muitos jogos, o time mostrou competitividade, intensidade e organização, o que indica que o caminho pode ser mais interno do que externo. Por isso, a decisão que será tomada nos próximos dias vai dizer muito sobre o rumo do Corinthians no restante do ano. Não é apenas sobre contratar ou não contratar alguém específico, é sobre o tipo de clube que o Corinthians quer ser agora. Um clube que reage ao mercado ou um clube que dita suas prioridades? Um clube que aposta no desenvolvimento ou um clube que tenta atalhos? Essa escolha vai refletir diretamente dentro de campo, no vestiário e na relação com a torcida, que observa tudo com atenção e já entendeu que o momento exige mais cabeça fria do que empolgação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola começou a ferver nos bastidores e um nome tem circulado com força no Parque São Jorge. Reinaldo, destaque do Mirassol, estaria muito próximo de vestir a camisa do Corinthians. A movimentação ainda é tratada como rumor, mas pessoas ligadas às negociações garantem que o jogador já manifestou de forma clara o desejo de mudar de ares e forçou uma saída do clube do interior para realizar o que considera um salto decisivo na carreira. O Timão aparece como destino preferido, tanto pelo peso da camisa quanto pela visibilidade que o atleta busca neste momento. Reinaldo vem sendo observado há algum tempo por dirigentes corintianos, que enxergam no jogador um perfil interessante para reforçar o elenco. Intensidade, regularidade e capacidade de decisão em jogos grandes. No Mirassol, ele se tornou peça-chave, chamando a atenção não apenas pelo desempenho técnico, mas também pela personalidade em campo. Internamente, comenta-se que o atleta entende ter cumprido seu ciclo e vê no Corinthians a chance de se consolidar em um cenário mais competitivo e pressionado, algo que ele mesmo teria pedido a seus representantes para priorizar. Do lado do Timão, o discurso é de cautela, mas o interesse existe. A diretoria avalia os custos da operação e as condições contratuais, sabendo que se trata de uma negociação sensível, já que o Mirassol não pretende facilitar a liberação de um de seus principais nomes. Ainda assim, o fato de o jogador ter sinalizado vontade de sair pode pesar a favor do clube alvinegro, abrindo espaço para um acordo nos bastidores. Entre torcedores, a especulação já provoca debates e expectativas. Para muitos, Reinaldo encaixaria bem no elenco atual, trazendo alternativas e aumentando a competitividade interna.
Outros pedem prudência, lembrando que negociações desse tipo costumam mudar rapidamente de rumo. Por enquanto, tudo é tratado como rumor, mas a sensação é de que o Corinthians está atento e pronto para agir se a oportunidade se confirmar. Nos corredores do futebol, a frase que mais se ouve é simples e direta. Se depender da vontade do jogador, ele já se vê como parte do timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!